Outubro 3 de 2025, sexta-feira, sextou. Eu vou falar sobre as novas gerações. Vou falar sobre insensibilidade e marasmo. Tudo bem? Eu sou Melissa. Eu sou escritora, uma contadora de histórias, eu sou uma mensageira. E eu sempre gostei de família, sabe? Eu amo família. Sempre amei crianças, né? E talvez eu sempre tenha sido atraída pelos mais fracos. Eu sou bacharel em Direito. Eu tenho uma história, né, que possa explicar um pouco essa busca daquilo que eu vou falar agora para vocês. E isso é normal que na vida da gente, quando a gente começa a perceber algumas mudanças na sociedade, na humanidade, a gente perceba essas respostas no meio da vida da gente. Esses sinais, essas luzes piscando antes, né? Outro dia eu falei para vocês do meu buscador, que é o meu cérebro, né? Que ele vai identificando, e o cérebro de vocês, o buscador de vocês também vai identificando várias situações semelhantes. Mas às vezes, quando vai dando o primeiro sinal e outro, você não está muito atento, parece que, né? Mas em algum momento você começa, uau, era isso, né? E vai identificando essas semelhanças, né? Esses alertas, esses sinais. E eu acho muito legal quando a gente começa a identificar esses sinais, sabe? Na infância e aí na adolescência os sinais vão se repetindo, sabe? E eu acredito muito em predestinação, em destino. E parece que esses sinais, esses alertas, você vai seguindo como se houvesse, sei lá, você vai seguindo por uma mata escura e houvessem essas lanternas que vão se acendendo conforme você anda mais um pouco, outra lanterna se acende, outra lanterna se acende. E aí, isso que Deus está me mostrando agora. Eu acredito muito em Deus e acredito que Deus nos dá uma predestinação, um destino, nos dá sinais em relação a tudo, todas as áreas da nossa vida, em relação ao nosso propósito de vida, por que nascemos, para que nascemos, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, para onde estamos indo. E acredito que isso precede toda a escrita, mesmo que eu seja escritora. Eu acredito que a presença de Deus, ela precede toda a escrita. Então, quando Deus cria o Éden, quando Deus cria as outras espécies, né? A água, a escuridão, separa a água da terra, faz o céu, o firmamento. Se não me engano, faz primeiro os seres da água, depois os da terra, e nós somos os últimos, nós somos os caçulas, né? Tudo isso, quando ele faz, ainda não tinha o livro de Gênesis. Não tinha nenhuma escrita. Depois, eu acho que é Moisés que escreve, né? Olha quanto tempo depois.
Então, a criação, ela precede toda a escrita. Todas as coisas precedem toda a escrita, né? E as coisas continuam a acontecer e depois são escritas. Não é assim? Você pode escrever sobre a sua vida, ou depois que você morrer, alguém escrever sobre a sua vida, mas primeiro você vai viver, depois alguém vai escrever. Então a vida e tudo que há nela precede toda a escrita. A forma ela vem depois, a escrita, né? Alguém conta. E assim também, se você a gente sempre tem influência daquilo que a gente passou, né? Inclusive dessas lanternas que vão se acendendo conforme. Às vezes eu já pensei, né? E tô pensando agora. Mas tem pessoas que elas conseguem ver um pouco do futuro, né? Que eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o natural também. Sim, podemos, mas nós temos que viver primeiro. Então, assim, nós podemos ver a lanterna antes de atravessar o caminho. É o que Deus está me mostrando agora. Eu tinha que dar essa introdução, né? Então, tem pessoas que elas vão ver a lanterna antes de atravessar o caminho, então, como se fosse automático. Sabe uma lanterna que ela se acende por estímulo? Tô entendendo. Então, você imagina assim, se você pensar que é um brinquedo de criança e não é a vida. Conforme você vai dando os passos para frente, as lanternas vão se acendendo. Então vai dando sinais. Eu tô andando para frente e se acendeu uma lanterna à esquerda. Daí, entende? Só que tem pessoas que sim, que tem visão, né? De lanternas lá na frente. E de caminhos também, lá na frente. Tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Porque eu não sei exatamente, né, como que isso acontece. Mas tem pessoas que têm essa sensibilidade, sim, de ver algo do futuro. E são sempre recortes, ninguém vê nada inteiro e ninguém pode, assim eu entendo, escolher aquilo que vai ver. Eu quero ver março do ano que vem, como será? Não dá. É como se alguém apertasse o botão de lá para cá. E também eu não sei como essas pessoas são escolhidas a ter sensibilidade, porque elas podem ser de várias religiões. Não precisa ser boa pessoa e não significa que elas são más também. E também não acredito que essa sensibilidade de ver o futuro tenha algo a ver com vozes ruins, com feitiçaria, com ocultismo. Não, eu não acho que o futuro é algo oculto. Eu acho que há uma grande probabilidade. Digamos, amanhã você já sabe o que você vai fazer. Por quê? Porque você já planejou. Se você trabalha no sábado, você já sabe que você trabalha no sábado. Se você não trabalha, você já sabe. Então, o que você está praticando? Ocultismo? Não. Então, é a mesma coisa. Algumas pessoas, elas também já sabem alguma coisa, entendeu? Mas simplesmente por causa de algo que eu entendo como estatística, que é padronização da humanidade, do lugar onde você vive. E às vezes a gente tem sonhos, às vezes tem visões, né? Sonhos são mais comuns. Se eu tive visão, foi muito rápido e foi muito pouco. A maioria é através de sonho, não sei se é sonho lúcido que fala, né? Quer ver uma coisa que hoje eu vi?
as onças já em alguns bairros da minha cidade. Atacando, não sei se são cachorros, animais, né? Animais domésticos. E eu lembro que já tem alguns anos que eu sonhei com essa aproximação do lado selvagem nas cidades. Então, eu tive, acho que pelo menos 2 sonhos desses. Eu já contei aqui pra vocês. Que eu não sabia que isso ia começar a acontecer e eu acho que vai piorar. Então, no sonho eu tive 2 sonhos desses, de casas, casas bonitas, casas grandes, e aí a onça, ela entrava, né, e ela atacava as pessoas. E não é em bairros pobres, em bairros bons. Tipo assim, como se isso tivesse em todo lugar, entendeu? Como se fosse um problema que ele vai se intensificar com o tempo. Então, sim, é como se elas não ficassem mais lá na periferia, aos arredores, ou, por exemplo, perto do Pantanal, né? Como eu moro em região perto do Pantanal, mas não, elas fossem avançando mesmo para os centros das cidades. E entrasse qualquer casa, casa de pobre, casa de rico, casa central, casa mais afastada, enfim, todos os lugares. Assim que eu entendi que não era mais, sabe, uma coisa, lá longe, porque essa pessoa mora longe, né? Não. E era de dia também, não era só à noite. Porque esse conselho que eu vi da Polícia Ambiental não ande sozinha à noite, guarde seus animais em lugar seguro, não. No meu sonho, não. De dia, à luz do dia, elas estavam atacando. Em qualquer lugar. Não tinha lugar mais, sabe, seguro. Por causa do desmatamento, porque elas não tinham alimentos, então elas iam começar a comer humanos, né? Não só os cachorros, não. Mas, na verdade, eu estava ouvindo um áudio, né, que eu postei para vocês sobre o toque. E lá falava sobre marasmo, que eu acho que é uma psicopatia, o marasmo e a insensibilidade. E Deus me falou outro dia sobre o Tetris, um joguinho que eu gostava bastante, e vários blocos cinzas. E ele me falou sobre como as memórias do ser humano estão sendo trocadas de memórias reais para memórias virtuais. E os relacionamentos também estão sendo trocados de relacionamentos presenciais para relacionamentos virtuais. E agora ele está falando até os sentimentos, de sentimentos reais para sentimentos virtuais. Então, ele tem me falado muito sobre a substituição, né? Então, isso aí eu acho que vocês já sabem que eu disse, né? Que a memória quase toda do ser humano, conforme ele vai caminhando, vai ser trocada por esses blocos cinzas. Só que isso para mim corrobora com o aumento da insensibilidade e desse marasmo, aumento da depressão, da ansiedade e de seres mais frios. Então eu acho que o ser humano ele vai se tornar mais frio conforme o tempo passa. E eu comecei falando da família porque eu acho o seguinte, que
Os jovens, eles vão ter essa massa cinza na cabeça, que é uma parte do jogo do Tetris, que eu me lembro, que ele empareda as coisas, ele bloqueia as coisas. E eu não sei se bloqueia os sentimentos. Menos presença, menos cheiro, menos toque, menos vivência. São vivências virtuais, né? São memórias virtuais. Então, assim, só que para o cérebro, dizem, né? Por exemplo, quando você deseja algo, você tem a imagem na sua cabeça, dizem que o cérebro não sabe aquilo que é real e aquilo que é fantasia. E tem gente que cocria assim, né? Ah, eu quero um carro. Quero um carro azul bebê. E aí fica com aquela imagem na cabeça. Então, para o cérebro, é como se você já tivesse aquele carro. Então, amizades virtuais é como se aquelas pessoas já fossem suas amigas. Enfim, conversas virtuais, encontros virtuais, sentimentos virtuais. Só que agora eu tô pensando o seguinte: toca-me, né? Que foi a mensagem que eu passei para vocês. E o corpo? Onde é que fica o corpo nisso? Onde fica o corpo? O corpo que precisa de abraço, de cheiro. Onde que fica o corpo nisso? Porque quando você conversa de frente para alguém, você sente o calor do corpo da pessoa. Uma hora a pessoa te toca com a mão. Você vai aprendendo a entender o jeito de sorrir da pessoa, as micro expressões faciais. Enfim, só num diálogo, mesmo que não haja toque, você já percebe muita coisa. Às vezes, a proximidade, né? Servir algo para alguém, uma xícara de café, uma água. Perceberem junto o clima, gastarem tempo juntos. E fora que eu acho que essa insensibilidade também pode ser em relação ao ambiente, à natureza. Porque tem natureza no virtual também. Então, no virtual, nós temos tudo perfeito, né? Nós temos a possibilidade de você ver cachoeiras, rios, mares, pessoas perfeitas, né? Com vidas perfeitas, enfim. E você, quando convive com as pessoas, né, presencialmente, as pessoas, elas têm defeitos. Pode ter uma pinta, uma celulite, elas peidam, né? Tem mau humor. Então, conforme as horas passam, se você é uma visita social, você não vai ver isso, mas conforme o tempo passa, você pode perceber que a pessoa pode ter um mal-estar, pode não conseguir segurar o lado social dela, né? Pode ter fome junto com você, pode ter um problema. Enfim, você pode ver a pessoa passando por várias emoções, tristeza, alegria. Aí você vê que a pessoa fica nervosa, aí você vê que a pessoa fica alegre, esperançosa, aí perde as esperanças. E aí é como se... É isso que eu vejo, sabe? Eu vejo as coisas sendo trocadas, substituídas.
Principalmente porque se ganha tempo. Quando você troca, por exemplo, um encontro virtual por um presencial, você ganha tempo. Porque você não se prepara para ir até um lugar, né? E aí eu vejo que essa mudança, por exemplo, é algo irreversível. Porque quando algo une tecnologia e facilidade, é irreversível, porque você vai querendo cada vez mais disso. Então, os blocos cinzas, eles vão sendo colocados no seu cérebro. E você quer cada vez mais disso, o seu filho vai querer mais, neto, mais ainda. Só que eu queria falar da família, que eu ainda não disse, né? Eu vejo um esfriamento, principalmente na mulher. O homem, ele tem o esfriamento antigo, né? Em relação à mulher e à prole, que vem da maldição do Éden, que Deus disse, né? Que ele ia ter esse esfriamento. Mas a mulher, eu vejo isso como algo mais recente. Esse esfriamento, para mim, é essa insensibilidade e esse marasmo. E eu vejo os instintos como uma lei interna que provém do Éden e que provém antes da escrita, que é o que governa todos os outros animais. Então eles sabem o que fazer, eles sabem o que comer, eles sabem o que eles não devem fazer, o que eles não devem comer, para que se mantenha o equilíbrio. O ser humano não. Então ele vai substituindo os instintos naturais por novas ordens que ele dá a si mesmo, artificiais. Como ele se desequilibra e ele é o líder, ele automaticamente desequilibra todo o restante. Por isso que as onças elas começam a vir para a cidade em busca de alimento, né? Porque se o líder está desorientado, os demais também ficarão. Antes de falar aquilo que eu vi, eu quero dizer um pouco para vocês o que eu percebo que são as feras. Essa onça, que ela vem caminhando, parece que com 2 filhotes, né, que eu li lá na matéria. Ela é uma fera, visivelmente uma fera. Ela se esconde, ela ataca à noite, né? E ela ataca, e ela come, e ela dá para os seus filhotes. É isso que os passarinhos fazem também. Eles pegam insetos, né? E eles atacam e levam para os seus filhotes. O gaviãozinho também, ele ataca, ele pega para ele e para os filhotes dele, algo assim na hora que eles têm aquela fome. E isso provém da cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é baseada em violência mesmo, é um círculo assim. É um que violenta o outro. Então não é bonito, é feio mesmo. Eu já me perguntei sobre isso, falei com Deus e eu entendi que isso provém da maldição. Então não é bonito comer carne.
Só que é uma necessidade, porque é como se toda a criação ela tivesse se dividida. É como se não, é isso. Toda a criação ela foi dividida e nós estamos dentro disso, entre caçadores e caçados, caçadores e presas, feras e presas. E nós estamos entre as presas. E nós sabíamos disso. Nós não temos garras, né? Nós não temos dentes afiados. Você vai falar, eu tenho caninos, mas você já viu o tamanho do seu canino? Não. Nós somos presas. Você acha que se você vê uma onça, você está mais preparado para correr ou para comer ela? Você não é como ela. Ela sim é uma fera. Ela sim tem dentes afiados, garras. Ela tem instinto. Você sai à noite para caçar? Ah, mas eu tive uma arma certa vez, eu caçava. Não. A arma da fera é ela mesma. Ela é uma arma. Entendeu? A verdadeira fera, ela não precisa de arma. Ela já nasceu com garras, com presas. Nós não somos assim. Nós somos preparados para correr. Só que a gente ganhou algo no conhecimento do bem e do mal, que é essa inteligência, que nos tirou da cadeia alimentar. Então, é como se houvesse caído uma maldição, separado todos entre caçadores e caçados, caçadores e presas, feras e presas, e nós, como nós ganhamos isso para nos tornarmos como deuses, saímos da cadeia alimentar, formamos cidades, formamos a sociedade. E aí, qual que é a diferença entre nós e a onça? A onça, ela pega na hora aquilo que ela precisa comer. Ela é de fato uma fera. Nós não, nós somos uma falsa fera. Nós escolhemos ser fera. Só que, olha o que a gente faz. A gente faz redutos, onde a gente cria aqueles com uma falsa aparência de amor pelos animais e a gente empilha carnes, né? Então a gente guarda para bastante tempo. Não sei se é por medo do futuro, né? A onça, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue porque ela não tem a inteligência, que é o conhecimento do bem e do mal. Foi Eva que comeu o fruto do pecado e deu para o seu marido. Então a onça, ela não tem esse discernimento de, por exemplo, quando você tem a fazenda, eu sempre achava que a fazenda era um lugar lindo, bucólico, romântico. Não é. Não tem nada de beleza. Fazendeiro não ama vaca, não ama boi. Não, eles são apenas... são presas. Só que em vez de matar na hora, eles são criados. E eles são criados como sendo dito que nós amamos. Não. Muitas vezes, né? Então, crianças muitas vezes visitam fazendinhas, fazendas, mas não existe amor nisso. Então, é a mesma coisa, só que em um nós temos o empilhar das carnes, né? A onça, ela não consegue empilhar, guardar. E ela também não consegue fingir. Ela não vai fingir que ama a presa, o ser humano. Ele vai fingir. Ele vai fingir que ama o cavalo, ele vai fingir que ama a vaca, ele vai fingir que ama o porco, que ama a ovelha. Entendeu? Porque ele tem essa necessidade, eu não sei se isso é com Deus, talvez seja, de mostrar, olha, eu não sou tão mal assim, eu faço essas coisas, mas eu sou bonzinho. É assim que eu vejo. E aí, eu vi o seguinte, eu vi crianças crescidas sem qualquer contato, quase nenhum, com os pais. Sem esse toque físico do toca-me,
né? Porque, segundo uma experiência com ratos, os ratos que não obtiveram estímulos, eles foram ficando com marasmo, parados, com muito medo e insensíveis. Insensibilidade. E como eu tenho visto que a mulher, ela está se desapegando da ideia de ser mulher, se desapegando das suas qualidades femininas, né, do instinto materno, do amor pela prole, se tornando abortista, eu vi nesse afastar da família, né, das crianças sendo completamente institucionalizadas, ficando mais e mais tempo na escola, desde bem pequenininhas, ou seja, elas sendo arrancadas do peito da mãe, arrancadas dos braços da mãe, né? Porque antes elas passavam o quê? Até os 7 anos com a mãe, depois iam para a escola, depois passavam até os 6 iam para a escola, até os 5 iam para a escola, até os 4, então vai diminuindo esse toque, né, materno principalmente, que é o que a onça até agora tá com filhote, tá alimentando, tá ensinando, né? Então, essa substituição do toque, que é uma outra experiência também que eu pensei sobre, eles pegaram filhotes de macaco e colocaram 2 mães substitutas. Ai, eu sabia, filhote. Oi, neném. Foi embora. Uau. Amo. Então, eles pegaram essas 2 mães substitutas. Uma macaca de arame, mas colocaram a mamadeira de leite na macaca de arame e outra macaca de pano. E aí, o que eles faziam, os macaquinhos? Eles iam para a macaca de arame, tomava tudo leite e depois corria para o colo da macaquinha, da mãe de pano. E toda vez que eles estavam com medo, tinha algum estímulo que dava medo neles, eles corriam para a mãe de pano, não para a mãe que deu leite. Entendeu? E eu vejo que o professor, a professora, a creche, aquele que passa o conhecimento é a mãe de arame, porque eu tenho o leite, e o leite é o conhecimento. E a mãe é a mãe de pano. É a mãe que abraça, é a mãe que dá beijo, a mãe que, né? Então já não tem isso. A maioria das crianças, já não sei quantos por cento, já são adultos e não tiveram isso, não tiveram essa mãe de pano. Porque cresceram com professores que dão o conhecimento, dão o leite, mas não dá para substituir. A natureza não é burra. A natureza é mais inteligente que nós. Ela antecede os livros de toda a escrita. Ela antecede a Bíblia. A natureza. Deus veio antes da Bíblia. Deus veio antes de Moisés. Não foi Moisés que criou Deus. Nem criou todas as coisas. Nenhum livro que ensine qualquer coisa criou qualquer coisa, entendeu? Então, eu vejo que as mulheres hoje, se elas estão mais frias, elas vão ficar mais frias ainda. Porque elas não tiveram o afago da mãe, elas não vão conseguir amar seus filhos. Não vão. E se elas são abortistas hoje, você não sabe o que vai vir amanhã. Vai piorar.
esse desprendimento da vida. Ai, mas as crianças, elas vão perder de ter o conhecimento. Deixe elas com as mães de arame. Tudo bem. Só que a insensibilidade vai aumentar e a substituição de todo o instinto natural por aquilo que é artificial. A perda da conexão com aquilo que é vital, com a vida, por blocos cinzas, por tudo que é artificial, memórias virtuais, lixo, 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 e as vidas indo para o lixo também. Quando digo lixo, é tesouros, coisas, e o desprezo da vida, o desprezo da família. Por que hoje as pessoas já dizem, a família não é importante? Por isso, porque não tiveram quando eram pequenininhas, foram deixadas bebês, recém-nascidas na creche. Como é que eu vou saber algo se eu não tive? Entendeu? Para que eu saiba o que é importante, eu preciso ter primeiro. Se eu não tenho, não adianta você me explicar, falar que família, está escrito na Bíblia. Não adianta, eu não tive. Entendeu? Então, a insensibilidade, o que eu vou valorizar? Aquilo que eu tive. Conhecimento, tecnologia, internet, coisas. Isso vai ser importante para o futuro. Então, sim, família acabou. Acabou. Daqui para frente é o desfazer de tudo que é natural e a substituição por tudo que é artificial, a insensibilidade. O aumento da tecnologia, aumento apenas memória virtual. Já tem dinheiro virtual também, né? Mas enfim, a minha questão aqui é memórias virtuais. E para mim, o ser humano, ele não vai ser mais tocado como ele é, como ele foi. Você pegar uma criança da década de 80, 70, 60, 50, vai voltando. Eu tô falando de toque saudável, da presença com os avós, almoço nos domingos, né? A criança ficava com a avó, brincava com a terra. Não. Eu acho que não vai ter mais. E já não tem mesmo, na verdade. Então, toda brincadeira vai ser virtual. E eu não sei, sei lá, às vezes eu penso, né, em relação a robôs, né, às vezes eu falo para minha filha, eu não quero muito que você fique amando esses brinquedos, eu quero que você veja os passarinhos. Eu quero que você ame eles, se importe com eles, com as vidas de verdade. Não quero tanto que você fica tendo um cachorro de pelúcia. Eu quero ter... ela me disse que queria ter um robozinho que eu possa alimentar ele. Não, não quero. Quero que você saiba o que é alimentar o animal de verdade. Cuidar dele, ficar aflita quando ele fica doente. É claro, a gente já teve, né? Mais de um. Porque muitas vezes é isso que eu vejo, né? A criança tem um bem muito precioso, uma boneca muito cara, mas aprende a desprezar as pessoas que estão passando na rua. Assim como os adultos. Tem um cachorro de pelúcia, mas despreza aquele cachorro que está passando. Não olha, não percebe. Sabe essa insensibilidade que eu chamo de olhos de vidro?
A impressão é essa minha visão, que as pessoas da sociedade têm olhos de vidro, que é essa insensibilidade. Então eu acho também que futuramente, e eu acho que eles já estão estudando, já até criaram uma máquina geradora, né? Quando eles conseguirem, pode ser que eles matem muitos no início, né? Porque às vezes quando você vai tentar algo, muitos morrem, né? Eu acho que foi assim quando eles tentaram clonar algum animal, né? Então, assim, os primeiros morriam um monte, assim. Então, eu acho que quando eles começarem a tentar colocar que a pessoa tenha um filho através de um gerador e não da barriga de uma mulher, pode ser, não sei, pode ser que muitos morram no início, né? Até que eles consigam, de fato, completar uma gestação. Mas eu acho que vai ser assim depois, é assim que eu vejo. Que as crianças vão ser geradas por geradores. E eu não sei, eu penso, será que eles vão trocar os membros por membros artificiais, sabe? O que eles... Eu acho que o ser humano ele vai tentar mais e mais cirurgias com o tempo. Desde novos, desde crianças, muitas cirurgias, tentando muita coisa, talvez para serem eternos, né? Para não morrerem. Eu acho que vão fazer tantas coisas estranhas que às vezes eu penso que eles podem até tentar mudar o DNA. Eu não sei. Porque eu acho que essa é a pedra no sapato deles, o DNA. Inclusive, eu acho que o DNA é o livro da vida. Eu já pensei sobre isso. Então, eu penso, às vezes, que o DNA é o livro da vida. Entendeu? Eu acho que não é possível retroceder. Não é. Porque as coisas, elas sempre vão tentando ser melhoradas. Então, como que o ser humano vai decidir regredir no conhecimento? É impossível. Ele quer sempre fazer algo além, né? Por exemplo, se você tem um telefone que a tecnologia é número 5, você não vai querer ter o 4, você vai querer ter o 6, o 7, o 8, o 9, 10. Entendeu? Então, todas as coisas, elas são oferecidas como opção, né? Depois elas são obrigatórias. Outra coisa que eu acho, hoje as pessoas lutam, principalmente as mulheres lutam, pelo direito do aborto, né? Para mim, que as luzes se acendem lá na frente, dizer o seguinte, que futuramente o aborto ele não vai ser uma opção, ele vai ser obrigatório. Eu acho. Eu acho que no início vão lutar para que o aborto seja uma opção e quando já for uma opção, depois eles vão começar a lutar para que o aborto seja obrigatório. É assim que eu penso. Porque as coisas, eles sempre tentam melhorar. Na cabeça deles é melhorar. Porque se essas crianças não tiveram tempo com a mãe de pano e são filhos de mães de arames, não sabem o que é amor, né? Não receberam esse amor. Então, todo o pensamento deles é voltado
Não é voltado para a família, não é voltado para os sentimentos, né? Mas é para uma liberdade em detrimento da família, dos filhos, da prole. A palavra, ela cria em detrimento da vida. Isso é óbvio. Isso não é só o não cristão que faz, o israelita também fez isso, né? Quando tinha a lei do apedrejamento, era uma lei que criou contra a vida. Por isso veio Jesus, ele impediu isso, e ele impediu lá na frente. Eu já ouvi alguém falando assim, quando Jesus estava, né, aqui entre nós como humano, ele não salvou todas as pessoas. Por exemplo, ele não salvou todas as mulheres do apedrejamento, né? Ele salvou uma. Mas quando ele salvou essa uma, veja bem, ele salvou todas nós aqui do futuro. Ele continua salvando lá no passado que ele fez, da gente não ser apedrejado. Então a gente não pode desprezar e dizer de uma coisa pequena que você possa fazer, não posso salvar todas. Só vou salvar uma criança? Então não vou salvar nenhuma. Não. Por uma você honra todas as demais do futuro. Agora, eu não sei o que Deus está falando aqui comigo que é possível salvar o futuro, porque eu disse que não é. Mas Ele está dizendo que é. Então, eu prefiro acreditar nele do que em mim. Porque na minha cabeça, Senhor, o Senhor me perdoe, mas na minha cabeça está dizendo que não é possível. Mas o Senhor diz que é. E só é possível através da reconexão com essa família, com essa mãe. Entendeu? Porque a mãe, ela é a conexão com o futuro. Não tem jeito. Por isso que está lá em Gênesis que Deus disse que a mulher ia pisar na cabeça da cobra, não é? Só que a cobra ela não é boba. Ela disse, não vai ser assim, porque na verdade a cobra está pisando na cabeça da mulher. E como? Através desse esfriamento. Esfriamento com a família, com a prole, a não aceitação de quem ela é. A mulher, ela é mais forte mentalmente que o homem. Instintivamente também. Você já teve cadela que ficou grávida e teve os filhotes? Ela não deixa, né, o macho se aproximar. Ela tem um instinto fortíssimo. Falta desenhar nas paredes, que nem arte rupestre, de tão forte que é o instinto materno. É fortíssimo o instinto materno, mas em nós não. Nós já não temos esse instinto. Vai alguém na tua casa depois de você ter um filho e pega teu filho. Você não vai fazer nada. Agora vai você na casa de alguém que tem uma cadela que teve filhote, vai lá e pega, você vai ver. Ela acaba com você. Nós já não temos esse instinto. Por isso que uma mulher, ela coloca o seu filho de 2 meses na creche, 3 meses, 4, 5, 6. Porque ela já não tem mais, ela não sabe mais proteger a prole. E é por isso também, por esse enfraquecimento do instinto materno, que a mulher, ela já não sabe lutar pela prole, por isso que ela é abortista. Vou ver se eu acho aqui da serpente.
Aqui, porém, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó, vou ler de novo aqui, ó. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Não há mais inimizade. São amigas agora. Entre a tua descendência não há mais inimizade. Não há, esse é o problema, não há mais inimizade. A serpente, ela mudou a história. Olha aqui. Aqui fala que a mulher vai pisar a cabeça da cobra, não vai. Então, nesse momento que nós estamos, ano de 2025, é isso que eu vejo. É a cobra que está pisando a cabeça da mulher. É a cobra. Então, mudou. A identidade da mulher já está mudada, né? Então, essa serpente, ela que pisou a cabeça da mulher e está esmagando. E eu não sei bem se elas têm culpa disso, porque eu vejo como se elas tivessem sido... Nós fomos levadas a isso. Porque toda a história, ela vem da mulher sempre sofrendo, né? Sofrendo, sim, não há que se negar. As pessoas, os cristãos, eles negam, né? Ai, onde está? Onde sofreram? Imagina. Sofreram muito. Muito, muito. Então, por exemplo, quando tinha escravidão no Brasil, o homem sofria com trabalho pesado, sofria, mas a mulher tinha trabalho pesado e ainda ela era estuprada. Então, a mulher sempre sofreu mais. E, por exemplo, se ela sofria pela cor da pele, ela sofria pela cor da pele e por ser mulher. O homem não, ele sofria só pela cor da pele. Daí, quando aceita a cor da pele, ok. Mas a mulher não, era como se ser mulher fosse ser inferior, né? Enfim. E isso tudo que provém da maldição. Mas aí teve um esfriamento, né? E aos poucos, e aos galopes também, aos muitos, essa mulher ela vai tendo muito leite dessa mãe de arame, que é a internet, que é a escola, mas não tem muito da mãe de pano, entendeu? Eu não sei. Eu tirei aqui, ó, Neemias 13, 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Aqui fala a condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo.
Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Vocês veem que os casamentos estão sendo abertos, né? Só que isso é uma coisa, por exemplo, que já existia antes. Todas as coisas já existiam antes. Quando falam de pedofilia, já existia antes. Quando fala de estupro, já existia antes. Quando fala de aborto, já existia antes. Tudo já existia antes. Então, é uma hipocrisia dizer, está acontecendo agora. Para mim, quando fala de autismo, de neurodivergência, as pessoas falam que está aumentando. Eu não sei, para mim já existia antes. Até porque muitas dessas coisas eram feitas em oculto, né? Abortos, em muitas culturas, as crianças, quando nasciam com qualquer defeito, elas eram sacrificadas, né? Elas eram mortas. Provérbios 29. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Para mim, todas as coisas sempre foram praticadas antes, só que hoje a gente tem a comunicação, então a gente fica sabendo, né? Para mim, o que pode ser que esteja pior é essa questão que eu disse, da falta de presença, do desmatamento, das feras se aproximando das cidades, das memórias virtuais. Mas abortos já aconteciam aos montes, dentro das igrejas, né? Então as freiras abortavam, as mulheres solteiras abortavam, os homens casados abortavam, as mulheres casadas também abortavam. Que parece que aborto é algo de mulher solteira, não. Não. De mulher casada, de homem casado. Às vezes até do casal, que é ali um casal. São casados, já têm filhos, mas não querem ter mais um, não querem ter mais outro. Então, todas as coisas, elas já, na maioria delas, né? E aí, nesses tempos de agora, por exemplo, a gente parece que as pessoas se amam mais, né, que antigamente, que as pessoas eram mais frias, né, as pessoas se tocam mais. Mas é o que agora eu tô vendo, né? Mas esse toque é o toque da promiscuidade, não é do amor. Uma coisa é o toque da promiscuidade, outra coisa é o toque do cuidado, da responsabilidade. Entendeu? Provérbios 11, 21. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Então, a gente sabe que as crianças de agora, elas sabem muito mais, elas ficam sabendo muita coisa que a gente demorou bastante tempo para saber, né, por causa da rapidez da informação. Então, a vida sexual delas também começa mais cedo, infelizmente, né? Ou pelo menos elas sabem sobre isso, né? Elas sabem sobre muita coisa, a pureza delas termina mais rápido, né? Elas são mais materialistas também. Só que elas vão ficando mais insensíveis, como eu disse, né? E elas vão confundindo aquilo que é artificial com aquilo que é de verdade, porque o cérebro não sabe. Então, quando
Eu acho assim, quando uma criança cuida, por exemplo, de um pet virtual, para ela é a mesma coisa como se ela estivesse cuidando de um pet de verdade, mas não é. Então, quando ela faz o encontro, igual outro dia, a minha filha queria brincar com uma amiguinha dela. E aí a mãe dela falou assim, a fulana vai ligar para sua filha. E aí elas brincam. E eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Vai ligar para ela e ficar na chamada virtual e aí elas brincam? É muito moderno isso para mim, sabe? E olha que a mãe dela é mais velha que eu, mas não me cabe na minha cabeça isso, sabe? Não consigo. Aí eu acho que futuramente as pessoas vão ter esposas virtuais e maridos virtuais também, possam até ter filhos virtuais. Entendeu? E possam ter até relacionamentos íntimos de toques através de máquinas que possam dar os estímulos que teriam com o parceiro, entendeu? Então, esses estímulos através de alguma máquina, entendeu? Acoplada ao corpo. E namoradas, namorados, esposas, esposos, nos quais você possa programar frases. Tem um filme que é bem interessante, chama A Mulher Perfeita. Então, eu acho que o nosso nível, a gente vê isso, né? Como se o conhecimento fosse uma afinação do ser humano, e não é. Não é o conhecimento, é o amor. O conhecimento é a queda do Éden. O que faz com que a gente saia da queda não é o conhecimento, é o amor. E o amor é irracional. E nisso os outros seres são muito melhores que nós. Porque papai e mamãe não trocam a gente por nada. Das outras espécies, mas nós trocamos. Entendeu? Eles não sabem fazer substituição. E, no final de tudo, eu entendi o seguinte, que a sociedade, ela cuida dos animais feridos. Elas não têm, a sociedade não tem cativeiros, no qual cuida de uma arara ferida, uma onça ferida, né? E aí eu estava vendo, por exemplo, que quando tem, por exemplo, uma arara fêmea e outra arara fêmea, não tem o macho. Daí, uma começa a tratar a outra como se fosse macho. Faz a substituição por necessidade. Né? O oposto também é verdade. Tem uma arara macho e outra arara macho. Então, uma trata o outro como fêmea para substituir por necessidade. Por necessidade. E a gente cuida, né? Desses animais feridos em cativeiros. E aí eu entendo que nós éramos animais selvagens, saudáveis. Quando eu falo selvagem, é como se esse instinto ele estivesse cheio e com o tempo nós saímos de seres nômades para seres sedentários. Não fala que o sedentarismo mata? Então, só que o sedentarismo ele não mata só por você não fazer exercício, ele mata por diversas coisas, inclusive pela troca do natural pelo artificial, que traz insensibilidade à vida. Insensibilidade à vida. Então, quando o ser humano ele se torna sedentário e começa a criar as cidades, essas cidades são cativeiros. Então, o que a gente chama de sociedade, para mim, é um cativeiro de animais feridos, que somos nós. Só que dentro do nosso cativeiro, sociedade, a gente tem alguns cativeiros, que esse sim a gente chama de cativeiro, mas a sociedade também é um cativeiro com distúrbios psicológicos que podem ocorrer por necessidade e por falta de presença, entendeu? Então, a gente pondera sobre tudo.
Aí eu fui tirar uma palavra com a minha filha, saiu Jeremias 10:9. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Enfim, daí eu acho, né, que no Éden aconteceu alguma coisa muito grave, eu já disse isso para vocês. E esse algo muito grave iniciou um ciclo de violência, que é a cadeia alimentar. Antes eles não se alimentavam assim. Está escrito lá em Gênesis, né? Todos eles comiam frutas, ervas do campo, né? O homem ficava com os frutos e as outras espécies ficavam com o matinho, as ervas do campo, né? Só que em algum momento ali começa a surgir todo o mal que existe hoje. Tanto a tortura dos animais, né, que estão em fazendas para o abate, quanto a cadeia alimentar. E é uma coisa que eu estou lendo ainda para ver em que momento que isso acontece. Entendeu? Em que momento começa a violência. Então, são vários tipos de violência. É violência com a vaca, com o boi, com a galinha. É a violência contra a mulher. É a violência contra a criança e o adolescente. São várias violências. E daí tem o conhecimento, só que tem um conhecimento que viola também. Tem o conhecimento que... E é isso o conhecimento, né? O conhecimento, ele é um pouco privilegiado, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas nós precisamos levar mais e mais e mais conhecimento, mais como se isso fosse solucionar, e a gente sabe que não é assim. Não é assim. O conhecimento que é dado para o pobre, ele prepara o pobre para aceitar que ele é pobre. E o conhecimento que é dado para o rico, ele prepara o rico para se tornar mais rico. Então não é assim. Não é uma mentira. E você vai afastando a criança da mãe, principalmente da mãe, e você vai diminuindo o instinto materno nela. E os laços com a família, com a prole. Mas dá para salvar ainda, que Deus falou que ainda dá para salvar, então amém. Se Ele disse, né? Quem sou eu para dizer que não? Então, como que dá para salvar? Zacarias 4:6. É o que Deus está falando. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelo conhecimento que as gerações futuras serão salvas, mas pelo Espírito Santo. Só Ele pode. Mas já foi feita uma bagunça na cabeça dessa mulher. A cobra, ela já pisou a cabeça dela. Tá pisando, né? Mas o Espírito Santo, ele ainda pode retomar todas as coisas, né? É isso, tchau, Deus abençoe vocês.